Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uber do DVZ. Rapaziada, vamos falar de como foi o futebol ontem no Brasil e no mundo, beleza? Alguns resultados, vamos dar algumas informações. Então vamos lá, na La Liga, o Sevilha venceu o Getafe por 1 a 0. O Barcelona meteu 3 a 0 no Levante. O Celta de Vigo meteu 2 a 0 no Mallorca e o Villarreal ganhou de 2 a 1 do Valência. Já pulando para a Premier League, campeonato inglês, o Crystal Palace ganhou de 1 a 0 do Wolves, que já está praticamente rebaixado. O Liverpool ganhou fora de casa de 1 a 0 do Forest. Fulham ganhou de 3 a 1 do Sunderland e o Tottenham perdeu de 4 a 1 para o Arsenal na casa do Tottenham, beleza? Já no futebol italiano, o Genoa meteu 3 a 0 no Torino. A Atalanta meteu 2 a 1 no Napoli. Milan perdeu de 1 a 0 para o Parma e a Roma meteu 3 a 0 no Cremonese. No campeonato francês, destaque aqui principal foi para a derrota do Lyon, 3 a 1 para o Strasbourg, beleza? Na Bundesliga não tivemos nenhum destaque, teve alguns jogos, mas sem destaque. E aí no futebol brasileiro, rapaziada, Campeonato Paulista ontem, Novo Horizontino 2, Santos 1, Novo Horizontino eliminou o Santos. E o Corinthians empatou em 1 a 1 no tempo regulamentar com a Portuguesa. Nos pênaltis, venceu de 8 a 7. Destaque para o goleiro Hugo Souza, beleza? Vamos continuar aqui no futebol brasileiro. Tivemos também ontem campeonato carioca, semifinais. Vasco perdeu de 1 a 0 para o Fluminense. E o Flamengo meteu 3 a 0 no Madureira. Lá no campeonato catarinense, a Chapecoense meteu 3 a 0 no Brusque. E o Criciúma meteu 4 a 0 no Concórdia, é isso mesmo. Lá no campeonato cearense, Ceará 4, Floresta 0. Gauchão, mata-mata, Juventude e Grêmio ficaram no 1 a 1 nos pênaltis. O Grêmio meteu 4 a 1 no Juventude, beleza? No campeonato goiano, o Atlético Goianiense ganhou de 2 a 0 do Vila Nova. Vamos lá para o campeonato mineiro. Atlético Mineiro e América Mineiro 1 a 1, foi o primeiro jogo das semifinais, beleza? No Paraense, o Remo ganhou de 3 a 2 do Cametá e o Paysandu 1 a 0 do Castanhal. Vamos ver mais aqui, mais destaque. Campeonato Paranaense, Londrina 1, Atlético Paranaense 0, beleza? E aí teve jogos da Série A2. Campeonato Pernambucano, Náutico 2, Santa Cruz 0. O Náutico vem bem, rapaziada, olho no Náutico. Então esses foram os principais jogos do futebol ontem no mundo, rapaziada, beleza? E vamos às informações, às notícias. No Flamengo, o BAP cobrou o Boto e o Felipe Luiz, jogadores do Flamengo, antes da decisão, beleza? Danilo, sobre o clima da vitória, não era para fazer festa. Lembrando que o Flamengo venceu de 3 a 0 o Madureira, porém no primeiro tempo a torcida começou a vaiou muito o time que terminou 0 a 0. No segundo tempo foi que o time do Flamengo deu a volta por cima e meteu 3 a 0. Gols de Dela Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo, beleza? Vamos falar também aqui o Hugo Souza, do Corinthians, que foi alvo de ofensas racistas de torcedores da Portuguesa no Canindé. 2 torcedores proferiram xingamentos com teor racista enquanto o goleiro deixava o gramado após as quartas de final de Paulistão. A Portuguesa diz que vai tentar identificar os autores das ofensas. No Atlético Mineiro, Scarpa reviu o William Bigode após casos de criptomoedas e diz: sou profissional, me segurei. O meia do Galo e atacante do Coelho estavam em disputa judicial envolvendo milhões de reais. E o Vasco, que após a derrota para o Fluminense, demitiu o técnico Fernando Diniz, beleza? E o Fernando Diniz foi pego de surpresa com a demissão do Vasco, ele não esperava, beleza? Vamos ver aqui outras notícias. Vamos ver aqui na notícia do Fluminense. O Fluminense venceu com gol de 1 a 0. 1 a 0, gol do atacante colombiano Serna, que vem fazendo uma excelente temporada, beleza? Vamos ver a notícia aqui do Fluminense. Vamos lá no Fluminense. O Fluminense mostra a versão resiliente, larga em vantagem do Carioca. Com 1 a menos e sem Zubeldia, time controla a pressão do Vasco. Lembrando que o Fluminense ganhou de 1 a 0 com
um jogador a menos. O Bernal foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo, beleza? E o Fluminense também está de olho no atacante Gabriel Ávalos, alvo do Fluminense, beleza? Lembrando que o Gabriel Ávalos foi ao gol do Fluminense na Libertadores. Centroavante, experiente de 34 anos, já marcou contra o Flu e foi alvo de Vasco e Atlético Mineiro, beleza? Gabriel Alves ele joga atualmente no Independente da Argentina. O jogador, inclusive, já fez gol no próprio Fluminense na Libertadores de 2023 e chegou a ser a foco de contratação da diretoria do Vasco. Ele tem 34 anos, uma longa trajetória na América do Sul, antes de chegar ao Independente no final de 2003. Ávalos jogou por times como Argentino Júnior, Godoy Cruz, Patronato e Peñarol do Uruguai, beleza? Vamos falar aqui também do Fluminense, continuando no Fluminense. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Freitas explica erro, houve um mal entendido. Freitas que ocasionou a expulsão do Bernal. Vamos lá. O lance ainda causa estranheza na memória dos tricolores. O erro na jogada ensaiada que resultou na expulsão de Bernal e fez o tricolor atuar com a menos durante quase todo o segundo tempo. Envolvido no lance, o zagueiro Freitas deu a sua versão sobre o ocorrido. A verdade é que foi um jogo complicado, mas eu acho que foi muito parelho para os dois lados. Também cometemos um erro que nos deixou com 10 quando estávamos sendo superiores. A expulsão de Bernal foi causada por um mal entendido na bola parada, se a bola era para mim ou para o outro. O próximo jogo vai ser mais difícil ainda. Jogamos em casa, no Maracanã, mas o Vasco vai buscar o resultado. Temos mais um jogo, espero que saia tudo bem. Lembrando que o Vasco precisa vencer o segundo jogo de volta, de um gol de diferença para ir para os pênaltis e 2 gols para se classificar diretamente para a final do Campeonato Carioca, beleza? Então vamos passar aqui, vamos continuar aqui as notícias. Vamos lá no Corinthians. Vamos na notícia do Corinthians, que já teve a notícia aí das ofensas do Hugo Souza. Tem aqui também o Dorival comemora a vaga após semana pesada e exaltou o Hugo Souza. O goleiro chegou a 14 pênaltis defendidos no Timão e mira a Copa. O Hugo Souza está tentando ir para a Copa do Mundo, beleza? Gustavo Henrique, o zagueiro, admitiu cansaço. É jogar e jogar, reclamando aí da maratona dos jogos que vem sendo nesse começo do ano, beleza? O Corinthians as notícias do Corinthians foram essa. Vamos agora aqui para o próximo notícia. O time que vamos falar aqui será o Flamengo. O Flamengo já foi falado. Deixa eu ver aqui se tem. Arrascaeta, 100 gols da Arrascaeta. O gol de pênalti que ele fez contra o Madureira ontem no Maracanã. Chegou a 100ª vez ele marcando com a camisa do Flamengo. Arrascaeta é o 100º. O gringo faz muito gol, rapaziada. É isso mesmo. O Flamengo mais ou menos foi isso. Não tem muito notícia a mais. Vamos aqui deixa eu ver o próximo time. Vamos aqui. Aqui é ao vivo, rapaziada. Eu gravando ao vivo, então é assim mesmo. Vamos lá no Internacional. O Internacional também jogou ontem, tá? Ganhou ontem, ó. Borré iniciando em alta e ganha elogio. Jogador diferenciado. O colombiano começa a temporada como artilheiro da equipe. O técnico Pesolano prevê ao menos 2 reforços para o jogo em Belém. Colorado enfrenta o Remo na quarta-feira pelo Brasileirão. Lembrando que no meio de semana, já tem o Campeonato Brasileiro. O Inter, que atropelou o Ipiranga com 7-0 no agregado e vai para a final do Gauchão, beleza? A final será Inter e Grêmio, tá? O famoso Grenal. E o Pesolano nega a Inter como favorito do Gauchão. Ele diz que o favorito é o Grêmio, beleza? Vamos ver aqui, vamos ver se tem mais alguma aqui. Não, vamos pular agora. Vamos para o próximo time, será o Atlético Mineiro. Já falamos do Bigode. O Atlético Mineiro saiu na frente, mas cedeu empate para o América Mineiro no fim do jogo. O diretor do Atlético Mineiro confirma a contratação de novo treinador. O novo treinador do Galo, galera, vamos ver aqui. O executivo de futebol do Atlético Mineiro, Paulo Bax, confirmou neste domingo a contratação do novo técnico do time. Trata-se de Eduardo Domingues. O anúncio, sem revelar o nome profissional, foi feito após empate com o América Mineiro por 1-1 pela partida da semifinal do Campeonato Mineiro.
treinador está contratado por situações burocráticas vinculadas ao clube dele atual. Não vou falar nome, mas vocês fizeram já a apuração de quem se trata. Ele vai se desvincular do clube na segunda-feira e estará em Porto Alegre quarta-feira assistindo o jogo com a gente contra o Grêmio. Possivelmente na quinta-feira dará o treino. Então o técnico do Atlético Mineiro aí já está chegando para dirigir o Atlético Mineiro. Lembrando que o Galo demitiu o Jorge Sampaoli já no começo dessa temporada, beleza? Vamos falar aqui do São Paulo. Deixa eu ver se tem alguma informação do São Paulo. Alan Franco é desfalque, Crespo despista sobre a Arboleda. São Paulo joga hoje pelo Brasileiro Feminino. O treinador comemora a virada de chave. Bom, de São Paulo não tem também tantas notícias para estar informando. Vamos lá no Palmeiras. Vamos Palmeiras. Arias reencontra ex-clube apenas 18 dias após anúncio no Palmeiras. O John Arias vai jogar contra o Fluminense nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Dor de cabeça boa para o Abel Braga, porque a estreia de Arias empolgou muito o treinador. O Vitor Roque não poupou elogios a John Arias. Verdadeiro craque. O John Arias chegou aí, entrou no segundo tempo, né, do jogo do Palmeiras. Sofreu um pênalti, rapaz, já chegou a todo vapor. John Arias, hein? John Arias já chegou a todo vapor no Verdão. Vamos lá no Santos, que foi eliminado do Campeonato Paulista. Negocia a saída de Alex Duarte, beleza? Curitiba oficializou lateral do Santos como reforço. Vojvoda, técnico, lamenta erros em eliminação e defende Neymar, beleza? Como a eliminação atrapalha a volta de Neymar à seleção. Rapaziada, será que o Neymar vai pra Copa? Deixa aí nos comentários aí, vocês, torcedor. Vocês queriam o Neymar de volta, que o Neymar fosse pra Copa? Futebol que tá jogando, não sei não, hein? Vamos lá no Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. Jogo do Campeonato Brasileiro. Tite tem retrospecto positivo quanto a esse clube. Técnico vê evolução e exalta Bruno Rodrigues. Cheiro de gol, nova contratação aí, Bruno Rodrigues, né? Tite pede paciência com o jovem do Cruzeiro após choro, menino de ouro. Vamos ver aqui se tem mais alguma informação. Não tem mais nenhuma informação importante no Cruzeiro. Vamos passar para o próximo tópico. Vasco da Gama, já foi falado, né? Do Diniz, que foi demitido. Vasco chega a 50 trocas de técnico na era dos pontos corridos. Quem deve ser o novo técnico do Vasco? Ainda não sabemos, não tem informações. Então vamos aguardar aí. Diniz foi demitido e ele mesmo próprio admitiu que ele foi pego de surpresa. Ele não esperava essa demissão. Mas o trabalho que vinha fazendo também, né? Não tinha muito pra onde correr. Então, rapaziada, acho que foi isso. Deixa eu ver o Botafogo aqui, se tem algum... Anselme vive dificuldade com o elenco. Botafogo tenta rever histórico. Então foi isso. Não tem mais informações aqui importantes, relevantes. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.